É muita unção, muita oração. Estou debaixo da cobertura aqui, ó. Graça e paz, amada igreja. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus por esse momento. Vou me apresentar à igreja, porque tem alguns irmãos que não me conhecem. Meu nome é Ana Cristina Brum, não tenho parentesco nenhum com a Fernanda Brum. O Brum é da mamãe, lá de Ubá, de Minas. Tá? E eu venho trazendo para a minha geração o nome da mamãe, que não está entre nós, já faleceu, né? Já tem bastante tempo. E o Senhor sempre começa por alguém. O Senhor sempre toca no coração de alguém para começar, para ser coluna. Como a gente viu aqui na encenação, Deus tem sempre misericórdia de nós e sempre usa alguém para estar orando por você. Ainda que tenha alguém caído, o levantar é do Senhor. Então, meus queridos, eu quero continuar me apresentando. Sou membro daqui da Igreja Batista do Cenáculo há 17 anos. Faço 18 anos agora, em março. Né? A minha família também está aqui. Meus filhos nasceram aqui debaixo desse ministério, né? Para a glória do Senhor. Tive o chamado para ir para o seminário com 7 anos de convertida, mas resisti, porque eu falei, seminário não é para mim não, Senhor. Eu quero fazer outra faculdade, mas seminário não. Mas quando o Senhor chama, não dá nem para tampar os ouvidos, porque Ele te chama de uma maneira tão especial que você não tem como rejeitar o chamado de Deus. Aí 1 ano rejeitando, falando, Senhor, não vou, Senhor, não vou. E 1 ano depois estava eu indo me matricular na escola do Betel, onde o pastor também fez, né, o ministério pastoral. Tentei migrar para a educação religiosa, para poder agradar o homem. O Senhor falou, não. Tentei migrar para a missiologia, não sou missionária, viu? Estava ali, mas eu não sou missionária. Fui fazer a minha grade, tentei fazer a grade em missiologia. Lá estava eu. Mas o Espírito Santo falou, não é missiologia. Você vai fazer bacharel em teologia com ênfase em ministério pastoral. Não é a voz do homem que você vai ouvir, é a minha voz. E eu falei, Senhor, eu vou ter que quebrar muito paradigmas. E o Senhor falou, o teu chamado lá atrás já foi quebra de paradigma. A minha trajetória não começa agora, irmãos. Já começou lá atrás, há 17 anos. E quando eu me deparei com um tumor de 1,9 kg, sendo gerado no deserto, hoje a gente vai falar de deserto, mas no lugar de deserto também é lugar onde floresce a esperança e a graça e a misericórdia do Senhor. E eu, diante daquela situação, eu falei, Senhor, que deserto, sem conhecer a Deus. Eu já estava passando por aquele deserto. Mas, enfim, eu tinha que passar por aquele propósito, por aquilo que Deus estava permitindo que eu passasse, para que eu reconhecesse quem era Deus e conhecesse de fato, porque eu só ouvia falar. Aí eu tive um encontro sério e verdadeiro com Deus, e Ele transformou a minha vida. E quando eu estava no seminário, eu tinha certeza do chamado pastoral na minha vida. Porque o Senhor não olha o nosso sexo, Ele olha o teu coração. E Ele nos dá asa como águia para voar. Voa se você quiser. Então eu não pude rejeitar o chamado do Senhor. Estou aí, na caminhada, já exercendo o ministério. Já estou exercendo, para a glória do Senhor.
Amém? Minha família está ali, meu esposo lindo, Aguinaldo. Todo mundo faz isso, eu também tenho que fazer. Lindo está lá, né, Aguinaldo. Meu filho Lucas, que estava aqui, ensinando o pai daquela família, né? Tem um alfinete aí para poder desinflar o balão, né? Mas eu fico feliz não só pelo meu filho, mas pelo filho das minhas irmãs, que a gente tem lutado em oração, né? E o Senhor também assim me deu o filho da promessa, que é o Arthur, que os médicos disseram que eu não podia mais engravidar, e aí veio o filho da promessa, porque o Senhor promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas nós temos que perseverar. Amém? Glória a Deus. Então, assim começa a minha história. E nessa noite, encerramento do nosso congresso, o que falar? A pastora de ontem falou, a pastora hoje falou, e está eu aqui, a pastora, falando novamente. Mas como a palavra do Senhor, ela se renova, Deus tem algo tremendo para nos tratar nessa noite. E quer tirar você desse deserto que talvez você esteja passando. Eu não sei, mas talvez você esteja passando. Mas você vai sair daqui hoje com a certeza da tua vitória, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, como ministra do Evangelho, eu profetizo essa vitória na tua vida, né? Para a glória do Senhor. Lembra-te, pois, Israel. Vamos lembrar do ano passado? Mães que oram, estava com esse tema, filho volta. A volta do filho. E o Senhor quer nos trazer à memória, irmãos, o que nos dá esperança. Nós tínhamos aqui casos que o Senhor mandou antes do congresso, meses antes, de filhos que estavam em situações assim de desespero. Numa terça-feira estávamos nós aqui orando, clamando pelo filho, meia dúzia de mães, mas o Senhor não importa com quantidade, o Senhor ouve a oração, é do justo, que pode muito ter seus efeitos. Chegou uma mãe aqui desesperada, dizendo que a filha estava caindo na rua, bêbada. Uma menina que já tinha estado no Evangelho, uma menina que estava em coral, trabalhando na obra do Senhor. E a mãe deparou com a filha caída, bêbada. A mãe entrou aqui pelas portas da igreja, e nós oramos, intercedemos, e lá estava aquela mãe no dia do congresso, ela estava aqui, a filha também veio. Ela veio como ela estava. E naquela noite do congresso, o Senhor falou o coração daquela moça, daquela mulher, e ela veio à frente e renovou a aliança com Deus. Ela não está aqui nessa igreja, mas está em outro arraial, glória a Deus por isso. A gente vê o Lion, a gente vê o meu filho mesmo, que estava dando trela para o mundo, para as coisas do mundo, se inteirando naquilo que não era de Deus, afastado. Mas vocês repararam que de um mês para cá, de uns meses para cá, vamos botar aí, de janeiro para cá, fevereiro para cá, a postura do meu filho tem sido diferente. Por quê? Porque eu criei naquela palavra que foi liberada, teu filho vai voltar. E se cumpriu, porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, igreja. Não cai no esquecimento, como cai no esquecimento do homem. A mente do Senhor é diferente da mente humana. O que nós comemos agora na hora do almoço, eu esqueci, eu comi feijão? Não lembro. Mas o Senhor não se esquece. Porque Ele é soberano na nossa vida. E a palavra que Ele lança, se você segura com fé, aquela palavra vai te gerar ânimo, vai te gerar esperança. E você vai ver concluído aquilo que Deus prometeu. E a história de H é bem parecida comigo, por um processo que eu passei em janeiro. Não foi bom, porque ninguém gosta de passar por deserto, por processo nenhum que doa. Assim como H. Mas nós temos que passar,
Porque o nome do Senhor vai ser glorificado nesse processo aí que você está passando. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Você pode estar sentindo dor, mas essa dor vai passar. Sabe por quê? Porque tem um limite para tudo. Quando eu olho para o mar, eu vejo o mar paralisado na margem. Dali ele não passa, porque foi dada ao mar uma ordem. Dessa orla você não passa. Assim é conosco. Há um período que inicia e que tem fim. Deserto não é para sempre, dor não é para sempre, sofrimento não é para sempre, porque o nosso Deus é especialista em escape. E Ele é santo. Quando eu olho para esse texto, o Senhor nos deu esse tema, com a experiência que eu vivi. Foi duro. Cada mensagem dita aqui, eu lembrava do que eu passei. E há muitas Agás aqui, como há muita Agás lá fora, que estão nesse momento passando por esse processo de dor, de deserto, de escassez. Muitas. Eu estou num processo agora de oração com uma mãe que tem 3 filhos, 2 estão na prisão. Os 2 estão em Bangu, irmãos. O mesmo crime de furto, com o mesmo crime, foi pego com drogas. Filho de crente. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Mulheres de Deus, mães, seja a mãe que gerou, ou seja a mãe espiritual, nós não podemos baixar a guarda, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. É algo muito sério. Essa mãe vai cultuar o Senhor aos domingos de manhã em Bangu. Aos domingos de manhã ela não está na igreja. Está visitando seu filho em Bangu 1. Os 2 filhos. É muita dor. É muito deserto. Mas ela disse, Cristina, eu prefiro ver meus filhos lá do que ver eles no caixão. Porque eu sei que lá Deus pode fazer a obra. Deus visita onde quer que Ele esteja. Não há barreiras para o nosso Deus trabalhar. Não há prisão que Deus não possa entrar. Não há situação que Deus não possa mover. E esse texto, irmãos, me mostra reação o tempo todo. Para mim falar desse texto, eu vou ter que entrar no contexto que está lá no capítulo 16 de Gênesis, que eu vou pedir a vocês, por favor, que abram lá. É onde começa essa história, a trajetória dessa mulher. Estou com calor. Aleluia, glória a Deus. Dá licença. Nós não sabemos direito como Agar foi parar na casa de Abraão. Mas o texto vai me indicar que quando Abraão desceu até o Egito, quando teve fome em Canaã, ele foi para o Egito, e lá a gente conhece a história que ele fez de Sara, sua irmã, e passou aquele processo todo ali de que, enganando Faraó, e Faraó se sentiu enganado e expulsou Abraão. Vai embora. Volta daqui porque vocês mentiram para mim. Eu não quero maldição na minha terra. Só que Abraão voltou. Ele voltou com bens, ele voltou com as ovelhas, e ele voltou com escravos e escravas. Creio que foi aí o início da entrada de Agar na família de Abraão. Uma escrava.
em que não tinha valor, uma egípcia que não tinha valor, que não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não conhecia a Deus, não tinha intimidade com Deus, mas está numa família, digamos assim, crente, que tem conhecimento de Deus, que começa a buscar intimidade com Deus. Abraão está passando por uma situação de que ele está se encontrando com Deus. Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. Eu creio que Abraão olhava para os céus todo dia. Como é que vai se cumprir essa promessa? A minha geração vai ser tão grande assim? E eu creio que ele olhava para o céu. Naquela época não tinha tantas luzes como temos agora, que embaça, né, a luminosidade das estrelas. E Abraão olhava e falava, será que a minha descendência vai ser isso tudo que Deus está falando? Mas ele tinha que crer, porque já tinha sido lançada pela boca do próprio Deus que o chamou. O que Deus já lançou sobre a sua vida que você deixou de crer? Busca lá no fundo do baú. Não se esqueça daquilo que Deus já te revelou. Quando eu estava grávida, o Senhor me revelou, teus filhos vão ser marcados. Eles vão mover fé numa geração. E eu me pego a essa promessa, eu não abro mão. Tem coisas na sua vida e na minha vida que eu não posso abrir mão. É inegociável. A promessa de Deus na sua vida não entra em questão de negociação com nada e com ninguém. E Agar, provavelmente, essa escrava vai parar no lar de Abraão, que era Abrão e era Sarai. Os nomes deles ainda não haviam sido modificados, porque até para mudar o nome, tinha um momento específico para Deus tocar, para Deus mudar. Assim como nas bodas de Canaã, o vinho, a água foi trocada por um vinho fino. Houve transformação. Essa palavra de hoje vai precisar gerar transformação nas nossas vidas. Porque senão nós vamos só lembrar do congresso que foi cantado, nós vamos só lembrar do louvor que foi entoado, da peça que foi ministrada. Mas você tem que guardar, como o salmista disse, eu escondi essa palavra no meu coração, porque vai ser ela que vai gerar fé no momento em que você estiver no deserto ou passando por alguma dificuldade na sua vida. E Agar foi parar lá na casa de Abraão. E começa o texto assim, capítulo 26, capítulo 16. Agar é dada como mulher a Abraão. Versículo 8, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí. Não, senhores. Vamos para o capítulo 21. Depois a gente volta no 16. Ok? Amém? Vamos para o capítulo 21. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o teu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão,
não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque o Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Até aí, vamos entender um pouquinho o texto. Essa palavra, né, quando o Senhor falou, cresceu o menino, aqui nessa história, Sara já tinha dado como esposa Agar para Abraão, porque ela sentiu o desejo de gerar, sentiu o desejo de ser mãe. E ela não via se cumprindo a promessa que já tinha sido feita a Abraão. Então ela resolveu dar um jeito, apressar aquilo que estava demorado demais para ela. Pegou a egípcia, deu a Abraão, ela concebeu, Abraão, Agar gerou Ismael, Ismael foi crescendo. Sara ficou incomodada com aquela situação, só que antes de Ismael crescer, Agar foi parar a primeira vez no deserto, grávida. Passar um deserto gerando um filho, ou gerando uma expectativa, é muito ruim. É muito ruim. Outro dia chegou uma mãe no jardim de oração, ela estava diagnosticada com Zika e estava com 7 meses de gravidez. E nós olhamos para aquela mãe e falamos, meu Deus, porque o surto de Zika estava alto. Isso é 3 meses atrás, 1 mês atrás. E ela passando por aquele deserto na gestação. Imagina o pensamento daquela mãe. O diagnóstico de Zika em mulheres grávidas, né? A mídia dizendo, os médicos dizendo que há uma consequência da criança nascer com defeito. E a Jéssica parou justamente lá no ponto de pregação. E o que nós demos para a Jéssica? A palavra de Deus. A Jéssica absolveu, tomou para si aquela palavra, foi para casa. E dali, depois de 3 meses, nasceu a menina. E a menina nasceu perfeita para a glória de Deus. Sem sinais nenhum, de nenhuma enfermidade. Eu passei pelo deserto na gestação, com 3 semanas de gravidez. O médico me disse, vai ter que operar, vai ter que ser tirado esse tumor, se a criança não sobreviver, paciência. Mas a nossa preocupação é com a mãe. Depois a senhora gera outros filhos. Passar pelo deserto grávida é muito ruim. Ou por alguma expectativa que você esteja gerando, é muito ruim, porque você não sabe o que vai dar. A única esperança que nós temos é a palavra liberada. É a nossa força em Deus. Mas Agar está no deserto e ouve a voz do Senhor. O Senhor foi lá naquele lugar, onde ela pensou que poderia estar escondida da presença de Deus. Onde ela pensou que estava esquecida, que estava abandonada. O anjo foi lá e perguntou a ela, para onde você está indo, Agar? Da onde você vem, para onde você está indo? E o anjo lembrou a ela. E ela disse, eu estou fugindo da presença da minha Senhora. O Senhor sempre vai nos lembrar de onde nós caímos,
de onde nós viemos, da onde nós saímos. É uma história que já marcou a minha, a sua vida. Mas quem disse que o final vai ser esse? Quem te garante que o final vai ser esse? A nossa trajetória começa a se romper a partir do momento que a gente ouve a voz do Senhor e começa a caminhar. Mas, Agar, você vai ter que voltar, mas você vai ter que se humilhar. Você vai ter que ficar guardada com um período de tempo naquele lugar. Volta para Sara. Volta para Abraão. Volta ao caminho que você fez. Porque lá você vai ser abençoada. E ela voltou, porque foi obediente. E ficou ali, até o momento em que Ismael nasceu. Depois que Ismael nasceu, começou a confusão. E a reação de Sara não foi muito boa. Reação. Sara reagiu, olha só, essa mulher começa a zombar de mim. Abraão, toma aí alguma atitude, porque essa mulher começou a zombar de mim. Como é que vai ficar? E ela se esqueceu. Quem foi atrás da sarna para se coçar foi ela. Foi ela que buscou Agar para essa história, para esse casamento. Foi ela que decidiu viver a 3. Foi Sara, não foi Agar. Agar tinha que obedecer, porque Agar era uma escrava. Ela tinha que fazer aquilo que a sua senhora ordenava. E ela foi colocar mais uma na história. E Agar se tornou a concubina. E diante dessa reação, Abraão ficou sem chão. E agora, o que eu vou fazer? A serva é tua. Foi você que tocou nesse assunto, foi você que quis. Agora é contigo. A responsabilidade é toda sua. Mas quando se trata de família, aquilo que está dentro da tua casa vai incomodar a todos. Vai incomodar o casal, vai incomodar os filhos. E para tirar essa situação do nosso caminho, é difícil, foi fácil entrar, mas para sair é muito difícil. E Sara começa a reagir. Aí vem o filho da promessa, Isaac. Sara engravida. Aí a gente entra no texto aqui. O menino se desmama, porque nessa época, a cultura, o menino desmamava mais ou menos com 4, 5 anos. Meu Deus, era muito leite que tinha que ter. Era muito leite, era muita fartura de leite, né? 4, 5 anos para desmamar. E a cultura era celebrar, porque aquele menino parou de tomar o leite. O que Paulo vai dizer? Quando eu era menino, fazia coisas de menino, falava como menino, agia como menino. Mas no momento da história, o menino precisa crescer. O menino começa a percorrer a caminhada que Deus já traçou para ele. Só que muitas vezes a mãe não corta o umbigo. E quer andar com o filho com o umbigo colado. O filho já teve asas, mas a mãe está sempre cortando a asa. Não, você não é agora, não é agora, não é agora. Chegou o período que Isaac foi desmamado. E Ismael ouvia dizer, olha aí, esse daí é o filho da promessa, você quem é? Esse aí é o filho da promessa, você quem é? Isaac, filho da promessa. E começou a ser gerado um ciúme muito grande no coração de Ismael. E ele reagiu. Começou a zombar de Isaac. Começou a rir de Isaac. E a palavra do Senhor lá no deserto que ele tinha dado para Agar era que ele seria um homem bravo.
era que ele seria flecheiro, era que ele seria uma grande nação. Então o coração de Sara ficou temeroso. Esse garoto é bravo. Junto com meu filho não vai dar certo. E nós, como mães, quando toca no nosso filho, a gente reage. Sara reagiu, não vai zombar do meu filho, não. Virou leoa. No meu filho não se toca. E ela reagiu. Foi de novo a Abraão. Abraão, essa mulher com esse filho não vai dar certo. É melhor você fazer o que você tem que achar que deve fazer. E Abraão já estava acostumado com aquele rapaz que já tinha mais ou menos 17, 18 anos de idade. Um rapaz com 17, 18 anos de idade, ele já tem uma certa maturidade. Eu vejo hoje uma geração de 17 anos com dificuldade de amadurecer. Eu estava orando lá em casa, jejuando, meu Deus, amadurece essa cabeça de 17 anos. Tem misericórdia. Cresce esse cabeção, meu Deus, amadurece. Aí eu fiquei mais ou menos feliz porque eu soube que não era só o meu. Tinha outros de 17 que estavam com dificuldade de amadurecer a cachola. Mas tem que amadurecer. Eu não sei se porque nós meninas a gente amadurece muito cedo, né? Com 8 anos eu já cozinhava, né? Já lavava roupa na bacia, aquelas coisas do tempo atrás, que não tinha água encanada. Eu sou dessa época. Então eu fui amadurando à força. Cuidava de 5 crianças, era 5 marmitas que tinha que encher todo dia, era muita gente, a família era grande. Então tinha que se virar nos 30. Alguém tinha que amadurecer naquela casa, e era eu, né? A única menina era eu. Tinha que dar conta do serviço. Então o Ismael já tinha essa idade aí, adolescente. Mas ficava com a cabeça zombando. Isaac, filho da promessa. Só que Sara se armou, ela reagiu. Com meu filho ninguém se brinca. Aí lá vai quem? De novo, Agar para o deserto. Só que dessa vez o fruto não estava no ventre. O fruto já tinha saído do ventre. E esse fruto, essa semente, já tinha 17, 18 anos de idade. E lá vai Agar e o rapaz para o deserto. Quantas mães não têm os seus filhos nessa faixa etária, que estão no deserto agora chorando pelos filhos? É uma idade de transição, de mudança de mente, de comportamento, de decisões. É uma idade um pouco difícil, porque está compreendendo, está querendo saber o que vai ser, qual é a faculdade, o que eu vou fazer, se eu toco guitarra, se eu toco violão. Lucas também é assim, né? Está no teclado, outra hora está no pandeiro, outra hora está no... né? Eu não sei para onde eu vou, mas está no teclado. Multiforme graça de Deus, glória a Deus. Mas para isso foi sacudido, viu? Deus deu para ele habilidades, porque Deus prometeu. E com o seu filho não será diferente, porque Deus é fiel. E as nossas experiências podem ser diferentes, mas é o mesmo Deus que distribui, viu? É o mesmo Deus. Então é uma idade que a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar de olho. Está com quem? Com que menina? Com menino e tal. É difícil. Mas o Senhor nos dá graça. Eu já passei por essa idade, devo ter dado trabalho, mas não me lembro. Caiu lá na caixa do esquecimento, mas eu devo ter dado trabalho. Né, pastor? Eu acho que eu dei trabalho. Minha mãe não está aqui mais para falar mesmo? Mas enfim, e lá vai Agar para o deserto com o rapaz.
desprovida de tudo. Há um momento que acaba a água que Abraão tinha dado. Abraão tinha abençoado com água, com pão, e a bênção parece que acabou. Parece que eu estou sem bênção, não está fluindo. E Agar estava exatamente assim, desprovida de tudo. Só que dessa vez, novamente no deserto, com o seu filho mais velho, né, com 18 anos. E diante daquela situação, meus irmãos, eu posso ver e imaginar o semblante daquela mãe. Não tenho expectativa nenhuma para o meu filho. Não tenho como ver, como crer naquilo que pode acontecer. Porque eu estou diante de uma circunstância que parece que não vai mudar. Eu estou diante de uma circunstância que não vai ser removida. Então eu acabo tomando para mim aquele momento que está acontecendo e deixo de crer, de lembrar o que Deus tinha falado para mim lá no deserto anteriormente, que Deus já tinha feito a promessa que Ismael ia ser um menino valente, que Ismael ia ser uma grande nação também. Nesse exato momento, o pensamento de Agar foi furtado pela tristeza, pelo momento que ela estava passando, e ela não cria mais. Ela deixou a desesperança tomar conta do seu coração e falou: é o fim, não tenho mais nada que esperar. Só que quando Deus entra na causa, Ele muda a história. E eu vejo um Deus também que não faz acepção de pessoas. Por quê? Agar era uma egípcia. Agar não tinha Deus como seu Senhor. Ela era uma escrava que não conhecia a Deus. E Deus se revelou a ela no deserto. Irmãs, irmãos, Deus se revela a nós. Ele tem prazer de interagir comigo e com você. Seja no deserto ou fora dele. Eu vejo um Deus aqui que não faz acepção de pessoas. Ele olha para Agar e diz: eu tenho que ajudar essa mãe, eu tenho que ajudar essa mulher. E aí o Senhor entra na história com libertação, com intervenção, com favor de Deus. E eu quero voltar um pouquinho no momento em que Agar pega o odre, pega o pão, coloca sobre os ombros e vai para o deserto. Nesse momento o texto fala, irmãos, que Abraão libera o menino. Vamos ler lá? É no versículo 14. Capítulo 21, verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros, e também lhe deu o menino e a despediu. Liberar, a minha versão diz liberar. Liberar um menino para crescer, liberar um menino, liberar um filho, para ele vivenciar aquilo que Deus tem para ele é muito difícil. Liberar um filho é muito difícil. Ainda mais se for pai ou mãe protetores que querem ter os filhos embaixo dos braços, o tempo todo, tentando guiar. Mas Abraão precisava liberar o filho, porque o filho já tinha 18 anos, e nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de liberar o nosso filho para crescer. No dia 20 de fevereiro, a minha casa estava passando por uma experiência. Fevereiro não, janeiro. 20 de janeiro. Eu só vou dar esse testemunho porque ele me permitiu.
No dia 20 de janeiro, logo depois que a gente saiu, né, ali do sepultamento do nosso querido e saudoso falecido irmão Gelson, nós fomos para Campo Grande, que a gente tem uma casa lá que a gente está construindo. E no meio do caminho nós fomos muito bem, chegamos lá, ficamos bem, era um feriado, sábado, né? Ficamos em Campo Grande. Quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, nós voltamos. E no meio daquele caminho que a gente sempre faz, daquele percurso de Avenida Brasil, Campo Grande, Del Castilho, Campo Grande, já virou ponte aérea na nossa vida, isso? E a gente descendo a Avenida Brasil, quando chegou mais ou menos em Guadalupe, por ali, o Lucas começou a ter uma sensação estranha dentro do carro. Era uma sensação de pavor. Eu não sei se ele não assimilou muito ali a perda do amigo, que ele gostava muito do irmão. O irmão tinha sido líder dele. E ele ficou o tempo todo ombro a ombro com o Bruno, né, ali naqueles momentos. E eu não vi em nenhum momento meu filho chorar. Mas eu vi ele entrando, indo e ajudando. E quando a gente desceu, ele começou a ter essa sensação de pavor, de desespero dentro do carro. E eu segurei na mão dele, a mão dele estava gelada. Ele disse, eu estou todo gelado. Eu falei, você não está gelado. Você está normal. Porque eu não queria aumentar a preocupação. Mas o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas, porque Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que caminha conosco, que revela as coisas ocultas de Deus para nós, já começou a mover o meu coração. Isso não é tão simples como você está pensando, Cristina. Reage. E naquele momento eu segurei a mão do meu filho, sem aparentar o que estava acontecendo, segurei a mão, travei as portas do carro, porque eu não sabia com o que eu estava lidando, mas eu estava entrando num deserto naquele momento. Eu segurei forte a mão dele, comecei a clamar em baixa voz e falando, Senhor, em nome de Jesus, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está aqui, Pai. E eu não podia parar o carro naquele momento, eu tinha que chegar em Del Castilho, e quando nós chegamos dentro do condomínio, a primeira coisa que o Lucas fez, abre as portas, abre que eu quero sair desse carro, eu quero sair do carro, abre a porta, mãe. Aguinaldo abriu o carro, a porta do carro, e ele saiu correndo para dentro do condomínio. E eu falei, meu Deus, que desespero é esse? O que está acontecendo, Senhor? E Aguinaldo estacionou o carro, deixa que eu vou atrás dele. Sobe com as coisas, sobe com o Arthur. Eu subi, e o que eu fiz, irmãos? Fui clamar. Botei o meu joelho no chão, falei, Senhor, eu não sei com o que eu estou lidando. Eu não sei porque eu estou passando esse deserto com meu filho. Não sei porque eu entrei nesse deserto agora, mas o Senhor sabe. Aí acionei as mães, algumas mães, me ajudam em oração, que ele está lá embaixo correndo no meio do condomínio. E comecei a repreender também, porque eu não sabia com o que eu estava lidando. E nisso o Aguinaldo foi lá, pegou ele, trouxe ele para dentro de casa, e eu olhei para ele, pálido, e eu falando, meu filho, você está bem? Tô, mãe, estou muito gelado. Aí começou, irmãos, um período de 3 meses. E o Senhor dizia para mim, Cristina, o que você tem, Cristina? Não temas. O que tens, H? Não temas. Não temas. Eu ouvi a voz do Senhor. Não temas. O menino vai ter que passar por esse processo, porque ele tem que amadurecer. O meu chamado é com ele. Agora sou eu e ele. Você só vai poder ficar aí intercedendo. O menino vai ter que crescer.
Ele vai ter que ter as experiências dele, ele vai passar pelo deserto dele. Está você e ele aí agora no deserto. Mas ele, a partir de hoje, vai começar uma nova jornada. E a gente não quer ouvir isso. Porque quando a gente ora, entrega nas mãos do Senhor, Deus é que sabe o destino da história. E um tempo atrás eu estava orando, Senhor, amadurece, amadurece, Senhor. Senhor, chama pelo nome, chama pelo... Meu filho vai voltar. E a gente esquece daquilo que a gente pede a Deus. Mas quando a gente vê a reação de Deus, a gente não gosta. Porque a reação de Deus é diferente da nossa. A gente quer ditar para Deus como que Deus vai fazer, a maneira que Deus vai agir, qual é a prova que Deus vai dar para os nossos filhos passar. Uma branda, né? Quanto mais suave, melhor. Mas os pensamentos de Deus é bem mais alto do que o meu e o seu. E Deus sabe como trabalhar em cada penha de coração. Mas o Senhor falou para mim, não temas. Eu estou nesse negócio aí. Você vai ter que orar objetivamente assim. Para o inimigo não tomar partido e tornar aquilo que eu estou fazendo maior do que é. Porque o inimigo, ele é o maior aproveitador de situações. Ele quer se aproveitar das nossas fraquezas, né? Ele quer se aproveitar das nossas emoções. Ah, está triste? Ah, vamos dar uma depressão. Ele quer aproveitar, né, do temor e gerar medo. Ele é especialista em se aproveitar. Então Deus falou, agora você vai ter que ficar de fora. Só vai interceder. Não vai colocar a mão porque agora é comigo. Ouvir isso do Senhor é muito difícil. Mas nós descansamos porque nós sabemos que os planos de Deus é perfeito. Por isso descansamos. Só que é muito difícil você acordar de madrugada. Cadê teu filho? Não está na cama? Está onde? Andando na sala. É muito difícil você acordar de madrugada, virar à noite, vigiando o tempo todo, para o inimigo não aproveitar a situação. Tudo que é de perigo, tira de perto. Tudo que pode causar algum dano, tira de perto. E foram orações de madrugada, intercessão. E para onde eu vou? Agar estava no deserto assim, errante, para onde eu vou, Senhor? O que eu vou fazer agora? Leva o menino para ungir. Leva o menino lá para a oração. Leva o menino para a igreja. E está doendo. Aí você perde um peso, né? 1 quilo, 2 quilos. Com olheira de madrugada orando. Parece que aquele deserto não tem fim. Parece que Deus se esqueceu de mim, como Agar se sentiu no deserto. Deus se esqueceu de mim, todo mundo se esqueceu de mim. E agora? E você tendo que ficar calada, porque você sabe que é Deus nessa história aí. É Deus agindo, porque o menino precisa crescer, o menino precisa amadurecer. E você não pode se meter nessa história, é Deus com ele. E aí? O que você vai fazer? Desesperar? Entrar em pânico também? E eu começava a clamar, Senhor, para onde eu levo? É para psicóloga? Para onde eu levo, Senhor? E era uma preocupação de noite, irmãos, 3 meses assim. E eu orando e vigiando, vigiando e orando. Até que o Senhor lembrou de mim. Embora Ele nunca se esquece. É só uma maneira de falar, porque quando a gente às vezes está no deserto, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Que Deus não está ouvindo,
que Deus não está vendo, que Deus não está sentindo a nossa dor. Muitas vezes nós estamos lá assim. Parece que Deus está indiferente àquilo que você está vivendo, mas não está. Porque daí, Deus vai te gerar uma grande fé, uma grande esperança para te tirar dessa situação. E eu precisava, crer. O que tens, Cristina? Não temas. O que você vai fazer agora? Levanta. Não quero você abatida, prostrada, derrotada. As experiências que Deus nos dá não é para ficarmos prostrados, caídos, derrotados. Não. Ainda que estamos sangrando por dentro, mas a glória continua resplandecendo no teu semblante. Muitos aqui não sabiam que eu estava passando por esse processo, por essa situação em casa. Porque eu falava, Senhor, eu estou indo para dar também. Como eu vou dar, a palavra? Como eu vou dar um abraço? Aqueles que estão necessitados, carecendo também, às vezes estão pior do que eu. E o Senhor nos dá força, nos gera coragem e nos gera esse ânimo para abençoar outras vidas, quando a gente não tem nada para dar. Quando você está fraco, Deus te torna forte. A ordem do Senhor é alterada porque Ele é Deus na nossa vida. Então, Senhor, Cristina, você agora vai se erguer. Toma teu filho pelas mãos. Aí veio o retiro. E Deus falava o tempo todo no meu coração, nesse retiro, eu vou visitar o teu filho. Nesse congresso, 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 eu vou visitar o teu filho. E ele foi fraco, esperando em Deus uma resposta, e lá ele teve a resposta do Senhor. Ele voltou de lá transformado. Voltou de lá restaurado. Porque enquanto ele estava lá, eu estava na retaguarda. Não sabia o que ia acontecer lá. Mas o Senhor tinha me prometido que ia trazer ele de volta transformado. E lá o Senhor ungiu, deu habilidades, porque Ele é Deus. Não sou eu que dito as regras, não sou eu quem dou as ordens. Quem faz é o Senhor. E assim o Senhor fez. Aí vocês estão vendo agora o Lucas aqui na frente, mas foi fruto de muita oração. Foi uma experiência que ele teve que ter com Deus, eu e ele, a nossa casa no deserto. Foi de repente, de repente. Deus não tem hora, não tem dia, não tem espaço de tempo para agir. Ele é Deus. Ele faz, Ele transforma, Ele muda com propósito, objetivo de quê? Que a glória dEle seja manifesta através de nós. E está aqui, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas para chegar a esse tempo, o menino teve que amadurecer. Agar olhou para Ismael e disse, tem ali uma árvore, vou deixar o menino ali, não quero nem ver o que vai acontecer com ele. Tem momentos que tem muitas mães que ficam assim, não quero nem ver no que vai dar. Meu Deus, não quero nem olhar. Mas eu quero ficar de frente. Eu quero ficar de frente porque eu não quero perder o meu filho de vista. Eu preciso estar olhando para ele. Ainda que ele está desfalecendo ali, eu tenho que estar de frente para ele, olhando, para ver no que vai dar.
E ela saiu vitoriosa daquele deserto. Aliás, ela nem saiu do deserto, porque Deus tinha projeto naquele deserto para Ismael. E a palavra de Deus vai dizer que Ismael se tornou um guerreiro, um flecheiro, e dele foi feita uma grande nação naquele deserto. E ele casou, teve os seus filhos, e se cumpriu aquilo que Deus tinha falado para uma escrava, para uma egípcia. E você o que diante do Senhor, mulher de Deus? Você já foi marcada pelo Espírito Santo. Você não é escrava, você não é egípcia, você é livre. Se Deus fez tudo isso para uma mulher escrava que não conhecia esse Deus, o que Ele não vai fazer por você e por mim que conhecemos a Ele? O que vai impedir a mão de Deus agir em nosso favor? Nada. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, não somos mais escravas. Já fomos libertas do pecado, da condenação eterna. Você quer ser mais o quê? Para ser abençoada? Precisa ser mais o quê? Para que Deus já te prometeu e Ele vai cumprir. Que você se levante nessa noite, corajosa, fortalecida no Senhor. Porque o Senhor nos promete que os nossos filhos vão abalar gerações. Talvez nós não estejamos aqui para ver, mas os nossos filhos serão carvalhos de justiça nas mãos do Senhor. Não quero tocar aqui na sua emoção, mas que o Espírito Santo venha tocar no teu coração e na tua mente, te convencer disso nessa noite. Eu posso ficar aqui a noite toda tentando te convencer que eu não vou, mas o Espírito Santo Ele pode fazer. Então creia nessa promessa. Assim como eu saí vitoriosa desse deserto com o menino, você também vai sair vitoriosa em nome de Jesus. Amém?